amigos da JPTV e do portal JP News. Está no ar mais uma vez o programa que é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. O programa é Estúdio Aberto, trazendo as notícias que são destaques no Brasil, no mundo, especialmente aqui na região do Vale do Rio Caí, onde está a sede do Grupo Progresso de Comunicação na cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul. A partir de agora, a gente vai trazer alguns dos principais assuntos que estão sendo destacados nos veículos do Grupo Progresso de Comunicação e também em outros veículos. Ao meu lado, João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Bom dia, boa tarde, boa noite, Adriano. Vamos embora. Dia quente de novo, né, Adriano? É, quente. Mas é uma queixa boba da gente. A gente se queixa do verão, mas o calendário... No inverno a gente se queixa do frio. Não, eu particularmente não. É uma lamúria tradicional, né? Do verão, mas eu particularmente gosto do inverno. Claro. Se alguém me disser, olha, você prefere... temperaturas negativas, com certeza. Né? Inclusive, os americanos ficaram apavorados no final de semana porque a meteorologia informava que haveria uma nevasca histórica e uma temperatura tão baixa que ninguém poderia sair de casa. E acabou não acontecendo isso. A temperatura não foi tão baixa, no entanto, muitos voos foram cancelados lá na região de Nova York e outras regiões. A incomodação é grande, né, Daniel? Países assim que... E um detalhe interessante, duas coisas aí sobre o episódio, né? Chegaram a prever a neve na altura de 80 centímetros, 60 centímetros, alguém falou até em 1 metro, né? E me parece que não passou de 20 ou 30 centímetros. O outro detalhe interessante é que países, eu diria, melhor estruturados, né? Como a Alemanha, eles já jogam sal antes de... Pessoal, eu vi na televisão, né? Estão jogando sal agora para derreter a neve. O sal, a princípio, não derrete, o sal impede que haja o congelamento nas pistas, né? Mas ele tem que ser colocado antes que neve. Depois é complicado, né? Depois tem que passar aquelas pás, né? Raspando lá nas... Mas chegaram a proibir a circulação de veículos em Nova York, tu viste, né? Impressionante, né? Inclusive, voos foram cancelados, mais de 1.000 voos, né? Sim, mas os carros em Nova York não podiam circular. Isso eu não me recordo de uma situação como esta, né? É um estado, digamos assim, quase como se fosse um estado de sítio, né? Com toque de recolher. Não pode sair, e quem saísse seria multado. Só havia carros lá de manutenção de ruas e a polícia de Nova York, né? Interessante, né? Isso é um mundo diferente. Nós não temos esses problemas que eles têm. Aliás, isso custa muito caro, é importante dizer. O pessoal acha bonito a neve, né? Claro que é bonito, claro que tem aquelas... O cinema nos habituou a admirar isso, né? Aquelas cenas bonitas, né? Bucólicas, caindo neve, sujeito no conforto da casa, ou então nas brincadeiras, boneco de neve, né? Guerra de neve, né? Realmente as pessoas viram criança, né? Viram criança, né? Eu participei uma vez de um seminário na Alemanha, um ônibus lotado de barbados, só tinha gente ali com mais de 30 anos de idade. Quando o ônibus parou, é certo que o pessoal já tinha tomado algumas, né? Depois do jantar, quando o ônibus parou na frente do hotel, aquele bando de 30 pessoas fez guerra de neve. Então, e eram predominantemente europeus, não eram nem pessoas assim da América do Sul, como era o meu caso. Havia predominantemente europeus e eles mesmos. Aquilo é fascinante, é encantador, né? Mas tudo isso custa muito caro, né? Tudo isso requer imagine uma cidade de Nova York parada, voos paralisados. Qual é o prejuízo? É incalculável, né? Então, nós não aproveitamos bem o fato de não termos todos esses problemas, né? Agora, o ser humano é muito interessante, né? O ser humano nunca está satisfeito com a sua própria condição. As mulheres que têm cabelo liso querem ter o cabelo ondulado. As mulheres que têm cabelo ondulado querem ter o cabelo liso. O europeu quer vir para o Brasil porque tem um ambiente tropical. O brasileiro quer ir para a Europa porque tem neve, né? Então, é uma condição interessante essa, né? Isso... Freud explicaria, né? Eu estou brincando aqui, mas a bem da verdade, Dani, isso é uma insatisfação, uma inquietude, né? Do ser humano que realmente busca... É porque algumas coisas são de fato muito duras, né? Pegas o inverno, pega os escandinavos, por exemplo, né? Mesmo na Alemanha, no auge, ali em dezembro, às 3 da tarde é noite, né? 3h30, 3h30 noite. Noite fechada, né? E essa noite vai em torno até de 8, 9 da manhã do dia subsequente. Então as horas de sol são poucas, né? Quando tem sol. E na Escandinávia mais ainda. Então, pessoal, na medida que vão nos aproximando lá do Ártico, a insolação é mínima, né? Então, claro que o pessoal aproveita, Adriano. Por isso que se vê aquelas cenas, às vezes, em parques de Estocolmo, né? O pessoal tomando banho de sol, ou mesmo em Londres, né? Que já está numa latitude bem mais para baixo, mas
o pessoal aproveita o que não tem. Então nós gostamos não é que a gente goste permanentemente, porque se colocar qualquer um desses brasileiros aí, que adora ver neve, se colocar esse sujeito residindo lá e tendo que limpar neve na calçada dele todo dia, tirar neve sobre o carro, os riscos de batida com o carro, aí o sujeito também vai querer sol, vai sentir saudade do sol, né? Muito por conta da novidade, do diferente, né? Quem não tem sol gosta de sol e vice-versa. Bom, o nosso amigo Valdir Kleber, presidente da ACI Montenegro Parecis Novo, teve uma missão dura ontem. Ele foi o mediador de uma reunião que contou com a presença do prefeito Paulo Azeredo, representantes do Conselho Municipal de Trânsito, também do ex-diretor de trânsito, Edar Borges, e nós temos uma cobertura completa desse assunto. Várias são as manchetes, né? Uma delas diz que prefeito e presidente da Câmara trocam acusações e Márcio Miller já fala em CPI. A outra diz, Edar Borges diz que ciclovia não oferece segurança aos ciclistas e Paulo Azeredo promete trocar as barreiras. Também, Rua Capitão Cruz terá mão dupla a partir dessa sexta-feira, confirmado isso. O Conselho Municipal de Trânsito diz não ter sido informado da implementação da ciclovia na Rua Capitão Cruz. E uma última notícia sobre o mesmo assunto, já que estivemos presente ontem, uma cobertura, daqui a pouco estaremos postando o vídeo no JP News. A última manchete diz, arquiteto e prefeito divergem sobre o projeto técnico da ciclovia. Adriano, os nossos telespectadores têm acompanhado isso, por certo, no nosso portal. Eu acho que a síntese de tudo isso, se me fossem dados apenas 30 segundos, eu diria só o seguinte: a afirmação do prefeito Paulo Azeredo ontem, quando indagado sobre o projeto da ciclovia, quando ele disse que havia o projeto, mas ele mostraria no tempo oportuno, penso que esta é a marca registrada. Se nós tivéssemos que capturar um instantâneo, uma foto, a foto dessa situação mostra o quão dramática foi a decisão dessa ciclovia. Porque não existe no terreno da engenharia projeto, claro que existe, em situações especiais, mas a rigor não existe, Adriano, um projeto que seja executado e digamos assim, uma obra executada com o projeto sendo mostrado só depois. Isso nos faz crer que não existe o projeto, né? Ou que o projeto existe de uma forma muito precária, um rabiscado, mas sem digamos assim, um reconhecimento, sem um estudo técnico efetivo, né? Existe no terreno da engenharia uma coisa, aqui para não dizerem que eu estou dizendo uma asneira também nesse terreno, existe um negócio chamado as-built. Esse anglicismo ficou consagrado quando se fala, sobretudo na área de engenharia mecânica, quando se tem já um dispositivo que já existe, Adriano, mas do qual não se tenha projeto. Um projetista, um desenhista projetista pode tirar as medidas e representar então, inclusive fazer um desenho de conjunto, desenho de detalhamento, mostrando as partes e peças de conjunto de algo que já exista. Mas isso só se utiliza em último caso, quando se copia um equipamento, ou quando se deseja registrar ou deixar registrado tecnicamente um equipamento. Mas no terreno, no que diz respeito a obras, salvo prédios antigos, ninguém faz uma casa para depois fazer o projeto, né, Adriano? Faria, quer dizer, inconcebível, né? Não, eu faço a ciclovia, depois eu mostro o projeto. O prefeito Paulo Azeredo não está bem nessa fita aí, né? Ele se colocou em uma situação de fragilidade. Já dissemos isso aqui, repito, aparentemente por pura teimosia, né? Ele acabou perdendo o diretor de trânsito dele, que era o coronel Edar Borges, e a situação criada é constrangedor que nós tenhamos em Montenegro uma coisa desse porte, né, Adriano? Que pode ceifar vidas, né? Ninguém sabe agora, com trânsito duplo, quem vai assumir? Eu acho que o prefeito Paulo Azeredo se colocou num risco brutal. Ele coloca a prefeitura e talvez a si próprio, se houver algum acidente, Adriano, daqui para frente, né? Não passou isso pelo Conselho de Trânsito, não foi aprovado por ninguém. Eu acho uma temeridade para ele, sobretudo. Quanto à iniciativa da Associação Comercial, parabéns ao Dr. Valdir João Kleber. Tem gabarito para isto, tem condição de diplomática, inclusive, para exercer esse papel, e acho que ele tomou a frente numa situação, Adriano, de puro conflito, né? Porque a Câmara de Vereadores e o Legislativo e o Executivo não conversam em Montenegro, só trocam farpas, né? E a Associação Comercial deu uma bela contribuição, trazendo aí a lume essa discussão, inclusive colocando. Eu li um jornal de Caxias do Sul, em que o pessoal estava discutindo
uma remoção lá de um evento do centro da cidade, mas o prefeito já pulou na frente dizendo, aqui em Caxias todo mundo quer discutir, todo mundo contesta, então o assunto será bem discutido antes de ser implementado. Aqui em Montenegro a coisa tem acontecido ao contrário, né? O prefeito Paulo Azeredo precisa render-se ao funcionamento das coisas na democracia. É preciso discutir, não adianta impor. Já pensou, Adriano, se dentro de um mês esse negócio todo reflui? Como teve a oportunidade de dizer uma pessoa que nos visitava aqui, né? E dizer, olha, isso aí não vai funcionar, isso vai ter que ser removido. Qual o custo eventual disso tudo, né? Sei lá, vamos aguardar, Adriano. Eu acho que o jogo está rolando, né? Nós teremos novidades aí nas próximas semanas sobre esse assunto. Muito bem, ainda repercute esse caso lá de Maquiné, um caso terrível, né, de duas pessoas, moradores aqui do Vale do Caí, inclusive da região de Feliz e Alto Feliz, morreram vítimas de ataques de abelhas. Agora, um dos feridos em ataque de abelhas de Maquiné volta a receber atendimento hospitalar. Que coisa incrível isso, né, Teixeira? É perigoso, Adriano, porque primeiro que os enxames hoje são africanizados, né? Os primeiros que trouxeram abelhas, enxames das abelhas africanas, acabaram substituindo as alemãs e as italianas, que eram muito mais dóceis, né? As abelhas africanas, elas produzem mais, mas em compensação são mais agressivas. E o ser humano, Adriano, claro que depende do comportamento de cada um, se ele é mais alérgico ou não, mas se eu bem me recordo, porque eu já fui apicultor, estudei o livro na época do grande Schenck, né? É uma referência aqui, inclusive existe a caixa, né? A caixa do estilo Emílio Schenck, e a Langstroth, que depende se os favos são colocados perpendicularmente ou longitudinalmente em relação ao alvado, que é aquela entradinha da caixa. Mas se bem me lembro, um ser humano suporta no máximo 400 picadas, Adriano, porque o choque alérgico acaba matando a pessoa, né? Já um cavalo não resiste a 20. O cavalo é mais sensível. Ele enlouquece. Se ele for picado por abelhas, ele enlouquece, se atira no alambrado, cerca de arame farpado, ele perde o sentido. E, portanto, mostra como a natureza também é perigosa, né, Adriano? E essas coisas acontecem em geral. Nem sei como se deu, se foi incidental, ou seja, se o pessoal teve o azar de passar por perto de uma colmeia, se eventualmente caiu uma colmeia no chão, não sei dizer, né? Mas é realmente perigoso, né? Os insetos são terríveis também. Um bichinho daqueles com ferrãozinho. E um detalhe, para aqueles que não sabem, tu sabes que a abelha, quando ela ferroa, ela se suicida, né? Ela só o faz em defesa da sua colmeia. Porque aquele ferrãozinho, que é como se fosse ele tem uma fisga, né? Aquele ferrãozinho no microscópio, você vê isso com bastante facilidade. Até com uma lupinha, olho nu, acho que já dá para ver. Está ligado ao aparelho reprodutor também da abelha. E ela, ao desferir aquele ataque, ela determina a sua própria morte. Muito bem, Teixeira. Olha só, uma notícia internacional agora, dividida em duas partes. Jordânia aceita trocar presa iraquiana por refém do EI, né? Estado Islâmico, né? Grupo extremista ameaça matar piloto jordaniano e jornalista japonês. Coisa lamentável, uma foto horrível que tem aqui no Globo. E também agora a informação que chega que o plano antiterror europeu exigirá dados pessoais de passageiros. Informações ficariam armazenadas por até 5 anos para acesso de policiais. Adriano, alguns grupos religiosos, aqueles que falam muito do apocalipse, né? Eles dizem que nós chegaremos ao ponto de sermos chipados, né? Todo mundo vai ser chipado. E que isso está me parece que em João, né? E no Apocalipse, que prevê que as pessoas sejam marcadas, né? E isso, quando isso acontecer, nós estaremos perto do fim, né? Complicado, porque, a bem da verdade, logo, Adriano, esse argumento será vendido em prol de segurança, né? Sim. Não, mas isso é obrigatório, porque ou é recomendável, porque assim a gente pode monitorar as pessoas. Mas isso significará dizer que a nossa liberdade terá terminado, né? Tu vai passar tu imagina tu passando em leitores
como existem hoje leitores de código de barra, haverá leitores de chip pelo mundo afora, né? Então, o sujeito caminhando na rua, diz, esse aqui é Adriano Alves Oliveira, nasceu no dia tal, naquele tal, é casado, tem um filho, vão dar toda a tua ficha, né? Ou seja, teus dados, a tua privacidade estará extinta, né? Mesmo o sujeito que estiver fazendo coisa errada, no terreno, digamos assim, de sentimental, será facilmente flagrado e por aí vai. Não se sabe em que mundo nós estamos mergulhados, Adriano. O Estado Islâmico é algo que preocupa tanto, né? E é de tal brutalidade que, morto o rei da Arábia Saudita, o Osama, aliás, o presidente americano, Barack Obama, né? Ele acaba, porque Osama e Obama, me confundi, parece que estão parecidos, né? Então o Barack Obama acaba de visitar o novo rei, o sucessor, que me parece já assume doente, né? Porque a Arábia Saudita, ela é uma base fundamental para o Ocidente, né? E evidentemente que isso gerou grandes negócios, né? A Força Aérea da Arábia Saudita é extraordinária, só é batida pela de Israel. A geopolítica ali, Adriano, ela é nojenta, né? É asqueroso imaginar que todo esse discurso, tudo isso significa dinheiro, interesses, e nós ficamos aqui olhando, nós ficamos elegendo, Adriano, os bons e os maus, né? É aquela história de entrar é como se você entrasse numa rinha, num rinhadeiro, né? Tu conhece aquela piadinha infame, né? Do sujeito que pergunta qual é o galo bom aí, né? Aí tu diz, não, o bom é aquele. Aí dá-se a luta e aquele galo indicado perde de longe, né? Toma uma surra do outro. O camarada que recebeu a indicação chega naquele que der a informação e diz, pô, mas você não me falou que o galo bom era aquele, sim, mas o malvado é o outro, né? Aquele era o bom, o malvado era o outro. É uma piadinha infame. Mas ficamos nós aqui, no mundo, olhando como se olhássemos num rinhadeiro, perguntando qual é o galo bom, qual é o galo ruim, né? Na verdade, a essa altura, nenhum deles é bom nem ruim. São seres humanos se digladiando, matando. Aliás, quando o pessoal explodiu, fez aquele atentado, explodiu não, fez o atentado lá no Charlie Hebdo, em Paris, eles divulgaram um mote que, triste, mas é preciso refletir sobre ele. Nós não matamos mulheres e crianças. Esse foi o mote dos terroristas, né? Acusando frontalmente as autoridades internacionais do mundo ocidental de fazerem exatamente isso, né? Ou seja, nós estamos matando quem nos incomodou. Não matamos crianças e mulheres que não tem nada a ver com o pato. É uma guerra não aberta, né? Difícil capturar o oponente, e como já disse o Papa Francisco, ele alertou, Adriano, para a possibilidade que nós estejamos já em plena Terceira Guerra Mundial esparsa. Olha, é para refletir, né? Nós conhecemos os dois conflitos mundiais aí, com uma conflagração mundial. Agora as coisas são localizadas, mas terríveis, né? O atentado em Trípoli recentemente, agora em Israel, o Líbano trocando mísseis com Israel, agora lá no norte de Israel. É uma situação que é pura nitroglicerina. Aliás, nitroglicerina ficou para trás, né, Adriano? Hoje tem coisas mais... Antigamente a gente falava, né? Isso é pura nitroglicerina. Pobre nitroglicerina. Tá bem velhinha. Tá certo. Bom, Teixeira, agora a gente vai falar de esportes aqui no Estúdio Aberto. Surge uma dúvida aí se o Inter deve jogar com 3 ou 2 volantes. E o Grêmio deve mesmo ter Barcos e Moreno para a estreia do Campeonato Gaúcho. Qual é a tua opinião sobre esses dois assuntos, Teixeira? Daniel, eu penso o seguinte, Barco e Moreno, Barcos e Moreno, sem dúvida. Como é que o Grêmio vai cometer a estupidez de deixar um deles no banco, né? Imagina que tu vai colocar dois jogadores do nível deles no banco. Claro que eles têm lugar no time. O Felipão que se vire, né? Quanto à questão, Adriano, do Internacional de ter 2 centro-médios ou não, eu acho que não pode ser. O Mário Sérgio tinha uma teoria, aliás, uma prática, né? Ele dizia que um time não pode jogar. O Mário Sérgio fazia uma comparação com o basquetebol. Então, ou mesmo com o voleibol. O sujeito no vôlei, ainda que não haja no futebol a mesma facilidade de troca, né? Porque no voleibol e no basquetebol o cara entra e sai tantas vezes quantas o treinador decidir. No futebol só pode trocar 3 vezes, 3 jogadores por partida, e o sujeito não pode retornar. Aliás, isso eu acho que é uma coisa que talvez no futuro mude, viu, Adriano? Seria interessante que mudasse, né?
dando mais dinâmica. Agora, o que o Mário Sérgio dizia é que o time não pode jogar da mesma forma contra qualquer outro adversário, né? Então, o Internacional que vai disputar, Adriano, o Gauchão, não deveria, a princípio, ser o mesmo que vai disputar a Libertadores, né? Como também um time não deveria talvez ser o mesmo disputando uma partida da Libertadores, não deveria ser exatamente o mesmo que joga fora de casa e joga dentro de casa. Eu concordo com o Mário Sérgio, eu acho que é uma ideia interessante, né? Tu tens o adversário mais frágil, tu vais colocar 2 centro-médios, tu vai recuar o teu time? Diria que não, né? Em compensação, se tu vais jogar contra um time, qual é o provável pior time do campeonato, Adriano? Campeonato Gaúcho? Sei lá, o Pelotas perdeu para o Rio Grande, né? Aí num amistoso. Vamos dizer que seja o Pelotas, né? Vai colocar contra o Pelotas jogando dentro do Beira-Rio, tu vai jogar da mesma forma como tu vai jogar contra um Boca Juniors lá na Bombonera? Não faz sentido, né? Então acho que o Mário Sérgio tinha boa parcela de razão. E se ele escalar 2 volantes, vai mostrar já uma certa tendência retranqueira. E a turma não vai gostar. Pô, desculpa. Pô, aí é mais complicado ainda, né? Eu acho que só dá para fazer isso, Adriano, quando tu tens avantes qualificados demais, né? Aqueles caras fantásticos que decidem, olha, se a gente recuperar a bola e largar para eles, eles resolvem, aí eu acho que funciona. Na década de 70 o meio campo era um cabeça de área e 2 meias, né? Sim, tanto que o Internacional consagrou primeiro Falcão, depois Batista, depois Caçapava, né? Mas eles não tinham. O Internacional tinha o Paulo César Carpegiani, por exemplo, que jogava mais à frente, né? Era meia, né? E realmente essa história de 2 volantes agora é um pouco um esqueminha meio covarde, né? E também por conta das precariedades, o sujeito não tem boas peças de reposição, não tem grandes meias. Aliás, o camisa 10 é um. Por que o Grêmio reincorporou aí o Douglas, né? Por que o Grêmio foi buscar o Douglas no Corinthians? Porque o 10, esse meia, quase inexiste no futebol, né? Há poucos no mundo, eu diria, né? E quem tem, não vende. Quem tem, valoriza. Eu acho que o Grêmio fez um bom negócio com o Douglas, mas é preciso que a torcida entenda que esse cara, às vezes, não é aquele que fica roubando bola, né? Ele, às vezes, ele tem que estar mais livre para criar a jogada decisiva na partida. Tu vê que não tem goleadas hoje em dia, né, Adriano? O próprio Luiz Felipe Scolari tem dito que as partidas têm sido decididas no detalhe. O que é o detalhe no futebol? Cobrança de falta, jogadas ensaiadas, cobrança de escanteio. Isso tem decidido muitas partidas, né? Aqueles jogos mais renhidos, né? Não se vê partidas aí, salvo exceções. Olha, 3-0, 4-1, 3-2, difícil, né? Os placares são 1-1, 1-0, 2-1, apertadinho, com cobranças de falta, com uma jogada de um virtuoso ali que iluminado fez uma jogada fundamental. Mas quem está assim, né, Adriano? Por exemplo, tu tem o Internacional, falava de jogadores assim, indiscutíveis, né? Tu acha que o Nilmar foi uma... Agora, à luz do que tem acontecido, o Nilmar vai resolver alguma coisa no Inter ou é um ex-jogador? Não deu para comprovar ainda, né? Vamos ver, né? Mas, sei lá, né? O Inter fez uma jogada trouxe um Jorge Henrique, agora o Jorge Henrique já está no desvão. O Wellington Paulista está no desvão, né? Os times contratam demais, né, Adriano? Trazem muito um elenco fica grande demais, né? E depois ninguém quer comprar, né? Por exemplo, esses 2 aí, não tem comprador, né? O próprio Kleber, o gladiador. Não tem. Puxa vida! Olha, esse gladiador aí no exército romano não... Sei não, viu? Acho que ele não entrava no exército, não, perdão, na cultura romana. Ele de gladiador já deixou de ser faz tempo. Ok, agora uma notícia nacional. A presidenta Dilma quer punir pessoas e preservar empreiteiras. Em discurso de abertura da primeira reunião ministerial do seu 2º mandato, a presidente disse que o governo combate a corrupção. Dentro de todos esses comentários, olha, até com Paulo Azeredo aqui em Montenegro, é relativamente fácil falar mal, né? É relativamente fácil dar umas cutucadas. Mas no caso da presidente Dilma, é mais fácil ainda, né? Está perdida, Adriano. Está perdida. Ela não sabe bem como proceder, porque há uma confusão muito grande. Há algumas empreiteiras que se confundem com os próprios diretores. O diretor é dono, ou é acionista majoritário. Está muito complicado. Agora, por que ela está dizendo isso? Primeiro, para jogar água fria na fervura, né? Segundo, porque as obras vão paralisar. Em sendo punidas as construtoras,
As obras do Brasil aí, dessas coisas de PAC e coisa e tal, vão para o espaço, né? Nós teremos que reorganizar essas construtoras, algumas delas, não vou dizer que venham a falir, mas sofrerão terrivelmente, né? Uma vez paralisadas as obras grandes, contratos em andamento. Essas obras serão paralisadas, os pagamentos, portanto, serão também cancelados. Elas enfrentarão problemas imensos, demitirão e terão que ser, de uma forma ou de outra, substituídas por outras, né? Com novas licitações e coisa e tal. Então, para um país que já anda mal, vai andar pior ainda. Agora, quem é a culpada por isto? Eu acho assim, Adriano, se sair um erro no jornal Progresso, tu és o editor. Quem é o responsável último? Sem dúvida, o editor. É o editor, né? É o editor. Então, como é que ela agora, até agora, tem se eximido? Se exime de Passadina, se exime dos desastres do Cerveró, do Paulo Roberto Costa, da Graça Foster. Está se fazendo de morta, né? Está fazendo de conta que não é com ela. Aliás, ela tem um discurso que poderia caber muito na boca de oposicionista. Ontem ela andou dizendo que nós não temos mais dinheiro para jogar pela janela. Desculpa, mas ela está falando para quem ela está falando? É para si própria? Eu acho que esse é um discurso que ela deveria repetir no banheiro, diante do próprio espelho. Ela deveria repetir a exaustão. Não tem mais dinheiro para jogar pela janela, porque ela jogou dinheiro pela janela, inclusive para se reeleger. Aliás, a acusação do candidato derrotado é de que ela cometeu estelionato eleitoral. Olha, reassume. Nós estamos no dia, hoje é 28 de janeiro. Olha as mudanças que estão acontecendo, Adriano. Aumento de impostos, né? O discurso de que não tem dinheiro para jogar pela janela, mas mal reassumiu o cargo. Por que ela não confessou isso de pronto diante das câmeras, nos seus programas tão bem formulados? Se não mentiu, omitiu. O que para mim é uma pecha, para um político que se pretende sério, é uma pecha gigantesca, né? Nós temos vivido, Adriano, eu tenho um grande amigo que tem dito o seguinte: se tirar os ladrões e os incompetentes do governo, sobra pouco, né? Sobra pouco. Eu não sei se chegaria a tanto, porque há que reconhecer muita gente capaz, competente, mas é triste, a nossa situação não é boa, não, num cenário internacional que agora não é favorável, né? O Lula navegou com vela solta por conta de um cenário internacional favorável, que não exigiu dele grande mestria. Jogou aquela história, vão desenvolver o mercado interno e coisa e tal, mas não trabalhou na infraestrutura. Nós estamos tendo agora, Adriano, problemas hidrológicos gravíssimos, ameaça de apagões brutais que vem. Eu assisti hoje de manhã na televisão um criador de frangos que perdeu 14 mil aves por conta de uma queda de energia, Adriano. Uma queda evidentemente prolongada. 14 mil aves. Estava ele e a esposa recolhendo, jogando num container, jogando as aves mortas, né? Quem responde por isso, Adriano? Quem responde por isso? Quem responde pela inépcia de um governo como este, que patrocinou aqui, como se fosse uma conquista gigantesca, a Copa do Mundo, a Copa das Copas, e nós temos uma situação dramática nos hospitais, na nossa infraestrutura rodoviária, de energia, então não se fala, né? O que vai acontecer em São Paulo, Adriano? Os reservatórios, o nível não tem subido. É alarmante. É de cair sentado, porque há uma rivalização entre a água de consumo e a água de geração de energia. Então as hidrelétricas precisam para gerar energia. Não dá para ficar sustentando isso aí com termoelétrica, só com termoelétrica. A termoelétrica é um quebra-galho. Sei lá o que vem por aí. Acho que esse pessoal ainda vai ter que ajoelhar no milho e rezar. E vai ter que confessar sua incompetência, né? Porque foi demais. Esses 12 anos que já se passaram aí, de muita conversa fiada, muita falação, e eles agora estão caindo numa realidade cruel, sabe? E não adianta agora culpar o governador Alckmin de São Paulo, dizendo que o Alckmin é incompetente, que o pessoal não pode tomar banho, como o Lula andou dizendo, ironizando aí, em palanque político, né? Descendo, a figura dele deveria ser de um estadista, e ele provou várias vezes que ele não é um estadista, né? Um sujeito envolvido em interesses, sabe Deus, até, quem sabe, menores, né? Conseguiu reeleger a criatura dele, Dilma Rousseff, só que o Brasil está numa encalacrada. Muito bem, Teixeira, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado mais uma vez pela participação, Teixeira. Imagina, Adriano, aí estamos
numa entre-safra aí da política e econômica, vamos ver para onde esse país vai andar, né? Tomara que ande bem, porque todos nós dependemos. Ninguém está torcendo aqui pelo pior, né? E também não sou profeta do Apocalipse, e sequer profeta sou. Tomara que tudo corra bem e que esse novo governo aí da Dilma Rousseff seja um governo em que ela... Agora, quando se fala, desculpa, só a última intervenção aqui, Adriano, ela disse que nós não temos dinheiro para jogar pela janela, né? Então, presidente Dilma, feche pelo menos 20 dos seus ministérios. Nós chegamos a 39 ministérios, Adriano. E vem ela nos dizer que não tinha dinheiro para jogar pela janela? Faça-me o favor. Um abraço a todos. Boa tarde, até mais, pessoal.